E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Né? Espero que vocês estejam bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Né? A gente está chegando hoje à nossa penúltima aula. Né? Espero que vocês estejam bem. Parabéns a todos que vêm acompanhando desde o início das aulas aí gravadas, né? Esse nosso contato através do WhatsApp, do YouTube. Então foi muito bom esse processo, né? E espero que a gente possa se rever ano que vem, né? A gente possa estar voltando aí presencialmente, possa estar trabalhando com vocês juntos e a gente possa estudar novamente, né? Seja em ciência, seja em esporte e lazer, mas que a gente possa estar juntos aí, certo? Então essa é a nossa penúltima aula, né? A gente vem estudando nesse ano, esse mês, né? Esse último mês do ano de dezembro, um pouco do que a gente vem falando sobre a visão, né? O nosso órgão, que é o olho, a gente já viu ali um pouco da estrutura do olho, fez algumas atividades legais, muitos desenhos legais de muitos de vocês que aí mandaram. Parabéns pelos desenhos, pela estrutura ali do olho, pelas partes, né, pela classificação. Foi muito bom, certo? Então a gente vai chegando, a gente viu na nossa primeira aula o olho, né, que é o nosso órgão ali, como é que ele funciona, como ele é que é dividido. Na segunda parte a gente viu cada estrutura, né, cada parte, como é que essas estruturas se funcionam, né, como um sistema ali trabalhando juntas. E hoje a gente vai ver, né, como eu já tinha falado nas duas aulas passadas, um pouco dessa aula, que são um pouco sobre as doenças que acometem a visão, né, o nosso órgão que é o olho. A gente tem inúmeras doenças, pessoal, que acometem a visão e principalmente o olho, né? Mas, o que a gente deve frisar aqui? Existem apenas 5 doenças que é mais comum, certo, ter. E é possível que, com o passar do tempo, né, a gente possa ter uma dessas doenças ou não, dependendo do nosso cuidado e da nossa prevenção, segundo essas doenças, né? A gente sabendo que a gente pode prevenir ela, então a gente pode ajudar o nosso organismo, ajudar a nossa visão a não ter certos problemas, certo? Porque eu digo, assim vocês podem estar perguntando, né? Mas isso, professor, será que a gente vai ter no futuro? Por quê? Porque, gente, há um tempo atrás era difícil ver pessoas, certo? Que tivessem vista cansada na sua juventude, né? A vista cansada, que é um problema de visão também, que você vê embaçado e tem aquela vista que dói bastante, certo? Você pensa às vezes que é dor de cabeça, mas não é. Isso aí afetava mais as pessoas na terceira idade, as pessoas idosas ali entre seus 60 a 65 anos. Hoje em dia isso é comum se ver nos jovens. O porquê disso, né? O porquê acontece isso, professor? Porque hoje a gente tem a tecnologia, hoje a gente tem, né, jogos aí com claridade no olho 24 horas no dia. Grande parte a gente passa com essa claridade aqui ó, do celular. Ó. Isso aqui é o celular numa página, mas essa claridade fica ó, do nosso olho. Então isso vem afetando com o tempo e cada vez mais com esses brilhos maiores de celulares, com o uso inadequado, né, o uso excessivo, vem trazendo problemas para a nossa visão. Mas a gente pode se prevenir, né, com esse órgão que é o olho, com a nossa visão, né, que é tão importante para a nossa vida, né, porque sem nenhuma dúvida a gente precisa da visão, gente. A gente sabe que tem pessoas que nascem já com problemas, certo? Tem pessoas que adquirem ao longo da vida e tem pessoas que já nascem com problema na visão. Então é muito ruim nascer com problema na visão, mas eu creio que é pior quando a gente adquire alguma doença e ter que se acostumar com o tal problema da visão, né? A gente é tão comum isso hoje em dia que a gente vê muitos jovens aí, até muito de vocês usando óculos, né? Por alguma deficiência aí visual que vocês adquiriram ao longo da vida já, certo? Mas vamos para a nossa aula, pessoal. Aqui a gente vai falar 5 doenças que mais acometem, certo? A nossa visão, né? O ser humano, na parte da visão, no nosso olho. A gente sabe que tem doenças que são simples, que podem se resolver, certo? Podem ser resolvidas com tratamentos, com cirurgias, com medicamentos. Porém, tem doenças que não têm solução, certo? Não tem como resolver. Só o milagre de Deus pode curar. Ou simplesmente, né, a pessoa conviver, aprender a conviver com a tal doença, né? Mas vamos lá, a gente tem 5 doenças e a primeira que a gente vai ver é não sei se vai dar para vocês ver aí, ó, dá para ver, certo? Miopia, certo? Não sei se muitos de vocês já fizeram exame de vista, aqueles exames que a gente senta, né, coloca
um produto no olho, ou então senta numa distância ali da parede e tem algumas letras, e aí o oftalmologista ele olha pra gente e diz, ó, diga qual é a letra ali, vai diminuindo o tamanho, e aí ele vai testando a sua visão para ver se você tem alguma dificuldade ou algum problema, né? A miopia é um desses problemas que são detectados nesse teste, né? Porque é a famosa visão curta. As pessoas têm uma visão curta porque elas enxergam com a nitidez objetos próximos, certo? Você consegue enxergar próximo, muito bom, certo? Muito limpo, mas por outro lado, de longe, certo? As coisas ficam embaçadas. Então, a miopia é aquele problema que é tão comum hoje em dia, né? Tem os seus graus aí, e quando a gente pega um certo objeto para ver de perto, ó, a gente consegue enxergar. Então, tem muitas pessoas que têm miopia e elas ficam assim no celular, com o celular quase colado ou com um livro, né? Porque se elas colocarem assim, elas não conseguem porque fica totalmente embaçado. Mas o que é que acontece com a miopia, né? As pessoas apresentam um formato ali mais longo para poder enxergar, né? Então, às vezes as pessoas possuem malformações no cristalino, na córnea, e fazem com que essas dificuldades aconteçam, né? É a famosa vista embaçada, né? Quando você enxerga bem de perto, porém de longe você enxerga muito embaçado. E pode acontecer o inverso também. Aí você pode enxergar muito bem de longe e de perto você se enxergar embaçado. Porém, o mais comum é o contrário, certo? Então, eu creio que grande parte da população hoje em dia sofre da miopia, né, e usa óculos por causa da miopia, dependendo do grau ali, certo? Tem aqui uma imagem bem interessante sobre a miopia, para que a gente possa pensar um pouco, né? A visão normal aqui, ó. Essa imagem de cima é a visão normal. A imagem simplesmente, né, a luz, ela entra e é jogada para o nosso globo ocular. Já na miopia, a gente tem, certo, uma visão mais retida, é uma visão menor, certo? Uma visão menos, que chega menos ao nosso globo ocular. Já, né, aqui a gente tem outra imagem embaixo que não é tão importante para a gente ver, mas já é a correção com a lente, né? Ou então com óculos aí, ó. A imagem chega no fundo do nosso globo ocular, certo? Perfeitamente para que seja enxergada. Porém, na miopia, ela não consegue chegar, né, totalmente ao fundo do nosso globo ocular. Então, uma condição, né, que muitas pessoas adquirem com o tempo, essa doença da miopia. Algumas pessoas já nascem com ela, mas ela vai se desenvolvendo. Porém, é uma doença muito comum, né? É um problema muito comum que acomete a nossa visão. Um dos problemas bastante perigoso, né, é o segundo aqui que a gente vai ver na aula de hoje, é aqui, ó, a catarata, certo? A catarata é um dos piores problemas que pode acometer a nossa visão, né? É uma doença ocular que caracteriza pela opacidade do cristalino. A gente consegue ver o cristalino no nosso olho, né? E quando a pessoa ela tem uma catarata, eu vou mostrar a imagem aqui para vocês, esse olho dele começa a ficar opaco, perdendo uma cor, né? O que é considerado lente natural do olho. E a função é focalizar imagens na retina do nosso cristalino, porém ele não vai conseguir focar. Então essas imagens não conseguem chegar ao nosso cérebro. Quando a gente tem a catarata, o olho começa a ficar opaco e a imagem, a luz, né, a imagem que a gente consegue enxergar por conta da luz, não consegue chegar ao nosso sistema nervoso ocular. E isso faz com que essa imagem não chegue no nosso cérebro, impedindo que a gente praticamente enxergue. Então, essa condição, né, que é a catarata, pode ser causada por diversos tipos de coisas. Primeiro, lesão no olho, certo? Você pode ter uma lesão muito grave no olho, uma pancada, um arranhão, e pode futuramente levar a ter uma catarata, ou simplesmente o envelhecimento, certo? É uma das doenças comuns no envelhecimento, mas que tem um tratamento se for descoberta ali cedo, né? Mas as pessoas que têm de 50 anos para cima podem sim apresentar catarata, dependendo também de muito como ela viveu na sua vida, né, e se cuidou, preveniu de algumas doenças oculares, né? Então a gente pode citar um exemplo da catarata, uma película branca que, né, que fica no olho. Eu vou colocar aqui para a gente ver. Eu não sei se vocês já viram, mas uma das imagens, né, assim que a gente consegue ver sobre a catarata
é essa imagem de um olho com simplesmente a opacidade da sua, do seu cristalino ali do olho, né? Então é uma condição bastante triste, né, para quem tem, mas que pode ao pouco ser tratada, pode ao pouco ser se diagnosticada cedo, né, pode ter um tratamento, uma cirurgia, mas é bem triste para quem tem porque você vê aos poucos sua visão indo embora, né? Mas se a gente se prevenir, como eu disse no começo, a gente pode se prevenir de ter essas doenças cuidando mais da nossa visão, descansando ela, não ficando muito à frente de televisão durante todo o dia, nem celular, né? Então aqui é basicamente, deixa eu só acender aqui mais claro, o olho, certo? Acometido pela catarata. Vocês estão vendo aí, onde tem a íris, né? O cristalino do olho, ele começa a ficar com a mancha branca e que se não for tratado, né? Não for feito cirurgia nem nada, ela vai aumentando, aumentando até consumir todo o olho, pessoal. Então é preocupante porque muitas vezes, né, muitas pessoas têm e não tratam, né, e fica mais ou menos assim, ó, ela vai consumindo toda essa visão. Não sei se você conhece alguém que já teve ou alguém, né, que já disse que teve, se tratou, mas é uma doença mais preocupante assim da visão, porque ela faz com que a gente não consiga enxergar basicamente. Na miopia que a gente viu agora um pouco atrás, a gente consegue enxergar, mesmo que seja embaçado, né? Se for tratado ali um óculos, uma lente, tem esse acompanhamento, né? Então a gente vai conseguir enxergar tranquilo. Porém, na catarata, enquanto essa mancha estiver em frente, a gente não consegue enxergar devido a essa mancha, certo? Problema mais comum dos nossos olhos, né, que afeta a nossa visão. Se você não teve ainda, cuide-se para não ter, mas é muito comum no Brasil, principalmente em épocas de verão, de praia e de carnaval, que é a famosa, olha aí, ó, conjuntivite, certo? Quem é que não teve ainda conjuntivite, se cuide para não ter, porque é bastante, incomoda bastante. E quem teve sabe o quanto é ruim ter conjuntivite, certo? A terceira doença aqui que a gente vê que é a conjuntivite, né? Ela é a inflamação da conjuntiva. O nosso olho tem a conjuntiva, certo? Onde ele está ligado ao nosso membro do olho, mas essa membrana que envolve o olho, ela se inflama, causada basicamente por um vírus, né, que é o mais comum, o que a gente vê aí que você tem e passa uma semana, duas, passa para outra pessoa, né, coçou, tocou em alguém, ali passou, é uma doença viral, né, tem uma conjuntivite viral que é a mais comum, porém tem uma mais perigosa, que é a que a gente deve ter mais cuidado, que é a conjuntivite bacteriana, né, aí é uma bactéria que se acomete do nosso olho e aí pode causar uma infecção mais grave, não é tão grave quanto a viral, né? É muito mais grave, quer dizer, do que a viral, né? A viral, ela tá ali, mas a gente consegue lavar com soro, ou então a água mesmo para tentar acalmar aquela ardência, aquela coceira, mas que com alguns dias o nosso corpo consegue eliminar esse vírus, né? E a gente fica bom. Porém, a viral, a bacteriana, quer dizer, né? A bacteriana ela é um pouco mais preocupante, ela dura mais e ela pode danificar também a nossa visão. Então, dependendo do tipo que ela pode ser, né? Nós podemos ter alguns sintomas graves ou então a gente ter apenas algumas pequenas irritações, né? Então, além do inchaço e da vermelhidão, o olho pode apresentar também uma secreção logo ali de manhã. E quem já teve sabe como é e como é ruim ter a conjuntivite. E quem não teve, se cuidem para não ter, porque é uma doença que acomete muito, né? Aparece muito no verão. E que se a gente se cuidar direitinho, a gente não pega, tá bom? Vamos para o quarto, que também é uma doença bastante conhecida, certo? E que acomete também muitas pessoas ao longo da idade aí, quando vem chegando a terceira idade, que é o astigmatismo. Não sei se vocês já viram falar sobre o astigmatismo, que é o quarto doença aí que a gente vai ver agora, falta apenas mais uma, certo? O astigmatismo é uma doença também que prejudica muito, muito a nossa visão, né? Assim parecido com a miopia, né? Mas ela é dada por uma má formação na nossa córnea, certo? Se lembra? Tem doenças que a gente já pode nascer, tem doenças que a gente pode adquirir, certo? O astigmatismo, muitas pessoas já nascem com ele. Então, o que é que acontece, né? Pode ser acometido por traumas, por alguma lesão no olho, e isso pode também influenciar. Mas
o importante é que quando a gente vê, né, a imagem passa a ser formada em regiões diferentes do olho e não formada na córnea. Esta condição faz com que a visão quase sempre fique embaçada. Ou seja, a gente não tem um problema tão frequente, né? A gente tá aqui assistindo um vídeo, a gente tá lendo um livro, a gente tá assistindo uma televisão e aí você consegue enxergar, mas quando vê do nada você começa a ver embaçado, aquela vista começa a doer e é chamado astigmatismo. E o que é o astigmatismo? É a famosa vista cansada, pessoal, que eu falei no começo do vídeo. O que vem acometendo tantos jovens hoje em dia é essa vista cansada, que acomete bastante por conta de jogos, de videogames, de celular aí, ó, tá jogando o tempo todo, né, com essa luminosidade na visão. Então, isso tem acometido muitos jovens hoje, né, apesar de ser uma condição da nossa visão que veio lá mais tarde, na terceira idade, mas os jovens de hoje estão apresentando, então por isso que a gente pode ter cuidado em relaxar um pouco mais a visão, porque senão a gente vai provavelmente adquirir aí a vista cansada, né? Geralmente a gente vai ter que usar óculos para vista cansada. Você vai chegar no oftalmologista, ele vai dizer: "Não, é só vista cansada", vai passar aquele óculos de descanso, né? É o famoso óculos de descanso, onde você, quando você for ler, quando você for jogar, você usa, porque vai tentar ali te ajudar no astigmatismo, certo? Porque quando vem a claridade, a luminosidade, sua vista cansa, até dói às vezes, certo? Última doença, certo? E essa da doença aqui é uma doença que mais preocupa, é a mais grave que existe da nossa visão. É o glaucoma, certo? A última doença aí é o glaucoma, é a doença que é a doença mais grave, não é a que mais acomete, certo? Mas é a doença mais grave que pode afetar a nossa visão. Por quê, pessoal? Ó, glaucoma, dentre as doenças que a gente tem aí da visão, né? Dentre essas 5 que a gente viu, e dentre todas as doenças, ela é uma das mais graves que existe, porque ela ocorre no nosso nervo óptico. Se lembra? A imagem a gente consegue enxergar, ela é jogada para nosso nervo óptico para se enxergar o cérebro. Então ela é processada, né, aí no nosso nervo óptico para a gente poder ter essa informação. Mas, né, o que é que ocorre quando a gente tem um glaucoma? Essa informação não chega porque o nervo óptico ele é afetado e tem danos decorrentes do aumento da pressão intraocular. As causas podem levar à hipertensão e podem ser mais variadas e, se não for tratada, chega à cegueira total. Então, uma das doenças que acomete bastante pessoas aí de idade, certo? É o glaucoma. Eu vou colocar aqui só uma imagem para a gente ver como eu coloquei das outras, né? E eu vou colocar essa imagem do glaucoma aqui, para a gente poder enxergar, certo? E deixa eu colocar aqui imagens. A gente vai ver que é uma das doenças muito perigosas, porque uma das mais graves que toma toda a nossa visão, certo? Assim como a gente viu na catarata, né, que fica aquela bola branca que vai consumindo o olho, o glaucoma ele simplesmente consome toda a parte aí externa do olho, ficando uma nuvem branca, uma película branca e vermelha, né, que aumenta a pressão, certo, do nosso olho, fazendo com que a gente tenha esse olho inchado, vermelho, dolorido. Então, esse glaucoma ele vem, né, e deixa a nossa visão totalmente dolorida, certo? Com certas manchas. Algumas dessas manchas aí podem ser confundidas como derrame ocular, né, que é aquela a condição quando a gente faz muito esforço, ou então espirra, tosse bastante força, vomita, e aí uma bolinha de sangue é feita, mas que em 3, 4 dias ela some. Isso é um derrame ocular. Porém, o glaucoma não. Ele é uma condição que aumenta a pressão do olho, é uma hipertensão ocular, e vai fazer com que o nervo óptico ele não consiga enviar a informação da visão. Então, o que é que acontece? A visão perdida, né? A pessoa não consegue mais enxergar. Então, pessoal, dentre esses problemas aí, astigmatismo, glaucoma, miopia, conjuntivite, certo? Catarata, dentre outros todos que a gente já falou aqui, a gente tem que ter cuidado, prevenção, por quê? Porque a visão é importante e a gente não quer chegar lá à frente da nossa vida com os 50, 60 anos sem poder enxergar, né? Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer na nossa atividade de hoje? Como prevenir, certo, as doenças da visão? Como eu posso prevenir as doenças da visão? Vocês vão botar aí
cinco meios, né? No mínimo 5 meios de como prevenir essas doenças. A gente sabe como prevenir várias outras doenças, mas como prevenir as doenças da nossa visão. Procura aí na internet, no livro, onde você tiver, como eu posso prevenir as doenças da visão, certo? Escreve no caderno aí no mínimo 5 sugestões de como prevenir e manda para mim. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no privado, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como prevenir as doenças da visão? No mínimo 5 sugestões aí, certo? Vamos lá e estou aguardando vocês no privado.